Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8. E hoje à noite nós vamos falar sobre um servo acima da média. Um servo acima da média. Mês de missões. Todos nós somos servos, mas há alguns que são acima da média. E é o meu desejo que você seja um destes. E eu leio então a partir do verso 8, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 8. Estes são os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Tequemone, o principal dos capitães. Este era Adino e ex-Zinita, que se opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão presa à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Sama, filho de Agé, ou Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e viram no tempo da cega a Davi a caverna de Adulão. E vieram a Davi, e a multidão dos filisteus acampara-se no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi um desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: guarde-me o Senhor de que faça tal. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Um servo acima da média. Você já ouviu a leitura do texto e percebeu que há 3 homens aí nesse texto de grande referencial. Pessoas que se destacaram pela valentia, pelo comprometimento, pela coragem, pelo apego ao Senhor, pelo apego a Davi, pela obediência ao seu servo Davi. Eu vou destacar um deles para a nossa meditação hoje à noite, que é esse que tem esse nome aí, Josebe-Basebete, não é? E eu vou destacar ele, porque a NVI dá um outro nome para ele, e é naquele nome que a gente vai se ater daqui a pouquinho. Um servo acima da média. Meus irmãos, eu ainda me lembro, como se fosse hoje, a madrugada triste em que eu recebi um telefonema do nosso irmão Pedro Ernesto, às 6 horas da manhã, comunicando a morte do seu pai, o irmão Pedro Santos Silva. Foi um dos dias mais tristes da minha vida nessa igreja. Foi muito triste, triste mesmo. Muitos pensamentos me vieram à cabeça naquele dia, naquele momento. Uma dor profunda no meu coração. Eu quase não consegui pregar no velório. Foi muito, muito difícil. Mas, quando eu estava ali no sepultamento, e você que conheceu o irmão Pedro sabe que ele era de baixa estatura, sabe que ele era muito alegre, sabe que ele era muito trabalhador, e sabe que ele era muito zeloso nas coisas de Deus, cuidadoso com a família. E quando eu estava diante do caixão daquele pequeno grande homem, por assim dizer, um pensamento ficou bastante gravado na minha memória, que eu trago até hoje. E foi o seguinte pensamento, olhando para o caixão: este irmão foi um servo acima da média. Este irmão
foi um servo acima da média. O nosso texto fala sobre servos que foram servos acima da média, que foram um pouco superiores na maneira em que viveram. Os servos acima da média existem? Claro que existem. Existem. Eles estão por aqui, por ali, mais adiante. Estão aí servindo ao Senhor. Estão aí honrando a sua família. Estão aí vivendo para Deus. São homens, são mulheres como nós, mas com uma vida completamente comprometida, com uma vida completamente devotada ao Senhor, acima da média. O texto nos apresenta 3 deles, eu vou me ater a um, como eu já anunciei. Você ouviu nesse texto? Viu, você só não percebeu tudo que ele fez, mas você já ouviu aí. Como é que é o nome desse homem? Bom, a Revista Corrigida diz que é Jazebe Bassebete. A Bíblia King James diz que era Isbaal. A Septuaginta diz que era Isbosete. Mas a NVI diz que era Jabezão. E eu vou ficar com esse nome. O Jabezão. Olha que nome. Pensa bem, Dani, se você tivesse colocado o nome de Jabezão no seu filho, o Jabezão entrava pela porta e falava: Jabezão, senta aí. Hã? O professor ia fazer chamada na escola, número 6, Jabezão. Gente, ia ser um espetáculo. Hein? Ninguém ia esquecer esse nome. Você não vai esquecer mais depois dessa mensagem. Do Jabezão. Olha o nome do sujeito. E Jabezão significa aquele que se assentava na cadeira. Olha que significado bonito. Hã? Não é lindo? Aquele que se assentava na cadeira. O Jabezão. E esse homem, meus irmãos, ele figurava no exército de Israel como um dos 3 maiores. Ou seja, Jabezão tinha o seu valor por quem ele era e por aquilo que ele havia feito. O texto que você leu no versículo 8 diz que de uma vez só o Jabezão enfrentou 800 soldados e os venceu. Ó, enfrentou 800 soldados e os venceu. O homem não era pouca coisa. Também com o nome desse, né? Lá vem o Jabezão. A pessoa já tremia na base. O Jabezão. Jabezão, meus irmãos, é a figura do cristão que entende a sua posição de servo ou ministro no reino de Deus e busca se superar a fim de realizar grandes feitos dentro e fora da igreja. Jabezão é a figura daquela pessoa que não se conforma em viver como a maioria. Ele quer mais, ele se entrega mais, ele vive mais para a glória de Deus, ele se apega mais ao Senhor, ele quer fazer mais. É alguém que está se dando todos os dias e completamente ao Senhor. Esse é o Jabezão. A trajetória desse herói no Antigo Testamento deve inspirar a minha vida e a sua vida. E deve nos motivar a querer fazer mais e grandes coisas para Deus. Estamos no mês de missões. E, meus irmãos, que privilégio é você chegar no dia de batismo, por exemplo, ou no dia do batismo, e você poder contemplar algumas pessoas que desceram as águas, que Deus usou a sua vida para apresentar a elas o Evangelho. Na sexta-feira passada, Deus nos deu uma grande oportunidade, usando a vida do seu Lígio, e nós pudemos ali, junto com o pastor Carlos, pregar o Evangelho para uns 20 adolescentes ali, que jogavam futebol. Que privilégio pregar o Evangelho. E na volta nós íamos conversando, puxa, daqui 10 anos, 15 anos, quiçá, não é, um desses adolescentes aparece lá pela igreja e diz: olha, aquele dia que eu ouvi o Evangelho, o Senhor falou comigo, transformou a minha vida e hoje eu sou um servo de Deus. Minha filha, domingo passado, estava na fila do Bento Quirino para fazer uma prova. Quando, com surpresa, ela contemplou uma colega que estudou com ela há mais de 8 anos atrás, com certeza, não é? Ela estava aqui no Zamarion. Naquela época, ela tinha participado de uma IBF e ganhado aquela pulseirinha do livro Sem Palavras. E chegou na escola toda entusiasmada, deu uma pulseirinha para a colega e lhe apresentou o Evangelho. Qual não foi a sua alegria domingo passado de descobrir que essa colega, outrora descrente, agora é uma serva do Senhor Jesus Cristo, congrega na Igreja Batista, ela e toda a família.
Meus irmãos, nós precisamos e devemos realmente ter o desejo de fazer as coisas para Deus. Jabezão é um exemplo de renúncia, de sacrifício em benefício do próximo e de fé disposta a correr riscos. Fé disposta a correr riscos. Deus precisa de Jabezões na sua obra. Homens e mulheres que vivam acima da média, que sejam dispostos a pagar o preço. Vamos olhar para a vida desse homem. Eu quero não me deter muito hoje, mas eu quero deixar ao seu coração realmente um desafio para você ser alguém acima da média. Alguém que faça mais, alguém que se empenhe mais, que ame mais, que honre mais o Senhor e a sua obra. Em primeiro lugar, um servo acima da média é um servo que aprende a enfrentar os seus medos. Note comigo o versículo 8. Diz a Bíblia que ele era um dos valentes de Davi. E diz a Bíblia no final do versículo que ele enfrentou 800 homens. E sozinho. Pergunta: você acha que ele teve medo? Você acha que medo subiu no coração dele? Você já teve medos na sua vida? Quem não os tem, não é verdade? Quem não os tem? O medo do desconhecido. Você vai entrar na empresa, depois de passar por todo o processo, aí quando você pisa lá dentro, dá um gelo no coração, na barriga. É o desconhecido, dá medo na gente. O medo do futuro. O que é que o futuro nos aguarda, nos resguarda? O medo das decepções. Talvez decepção com o filho, com a família. O medo da família não dar certo. Quanta gente que sobe no altar com medo de não dar certo. O medo do que está por trás daquela dor que já faz dias que te incomoda e você não sabe o que é. O medo. Meus irmãos, a vida é envolta a medos. Medos que vêm, coisas que eu não sei, que o futuro me pode trazer. Escute. A coragem não é conviver, não conviver com o medo. Ao contrário. Uma pessoa corajosa é a que convive com os medos, mas as enfrenta. Ou os enfrenta. Quando Deus chamou Josué para substituir Moisés, olha, você substituir alguém que não fez nada não é muito difícil. Não é verdade? Mas você substituir um Moisés, aí a coisa pesa, né? Aí a coisa pesa. E quando Deus chamou Josué, Deus disse para ele assim: Josué, eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Tem um detalhe: seja forte e tenha coragem. Seja forte e tenha coragem. Eu serei contigo. Coragem, disse Deus. Coragem. Coragem é a capacidade de, esperando em Deus, controlar os medos. De esperando em Deus, controlar os medos. E controlar, por exemplo, baseado nas promessas do Senhor. Porque a Bíblia diz no Salmo 91:5, na angústia eu estarei com ele. E aí nós encontramos forças no Senhor para controlar os nossos medos. Também está escrito, irmãos, que o amor de Deus lança fora o medo. 1 João 4:8. Como? Quando somos dominados, inundados pelo amor que o Senhor compartilha conosco. Quando o Senhor inunda a nossa vida com o seu amor, então esse amor de Deus que começa a transbordar, que começa a jorrar, não é? Esse amor sacrificial, esse amor altruísta que pensa nas pessoas, esse amor desinteressado que faz porque quer o bem, sem recompensas, esse amor comparado ao de Cristo pela humanidade, esse amor que dá passos em direção à nossa missão de vida, esse amor que Deus derrama em nós e faz transbordar em nós, é o amor que lança fora o medo. Não é que o medo não vem, mas o amor é maior. Deus é maior. Meus irmãos, nós não poderemos fazer nada por missões.
nós não poderemos compartilhar o Evangelho, nós não poderemos ensinar a outros sobre o nosso grande Deus, sem amor, sem coragem e sem enfrentar os nossos medos. Eu estava falando para minha esposa hoje à tarde, no dia 6, 7, 8 de dezembro, eu vou pregar em Manaus, na Igreja Batista Regular da Cachoeirinha. É a nossa igreja maior e mais antiga de Manaus, praticamente. Olha, nós estamos em outubro, né? Começando em outubro. E eu estou com medo. Pastor, sente medo, pastor Carlos? Sente. Falei para o Guarani, eu não sei, eu tô com... meu coração está meio... não é? Eu não sei se é o peso da responsabilidade. Medos que vêm, irmãos. Precisamos enfrentar nossos medos para irmos a campos mais distantes. Veja o Jabezão, para você não se esquecer dele. Davi, seu rei, manifestou o desejo de beber água num poço lá em Belém. O Davi está numa caverna. Aqui embaixo estão os filisteus. E do outro lado, lá atrás, tá Belém, lá tem uma água maravilhosa. E aí o Davi diz assim, puxa vida, me deu uma vontade. Você já teve essas vontades? De vez em quando dá umas vontades meio doidas na gente, né? No meio da noite, assim, de madrugada, você acorda com a vontade de comer uma barra de chocolate Nestlé. Não, não é? Ou então nesse calor enorme, você acorda com a vontade de tomar aquele sorvetão assim, derretendo, delicioso. Dá umas vontades na gente, aí você pensa, puxa, se alguém pudesse buscar para mim, não é? E o Davi acordou um dia com a vontade de tomar água lá de Belém. Ele falou, se tivesse alguém que pudesse trazer um pouco d'água lá de Belém. Meus irmãos, o texto nos disse aí, lá no versículo 16, que o Jabezão, mais os outros 2 valentes, atravessaram o exército inimigo, foram até Belém, tiraram a água e trouxeram para Davi. E eles foram sabendo o risco que tinham pela frente da própria vida ser dada a cabo. Eles sabiam do risco, mas eles tinham coragem, eles tinham astúcia, eles tinham sabedoria. Foram esses os ingredientes que usaram para enfrentar seus medos, atingir seus objetivos. Meus queridos irmãos e amigos, nem sempre a vida vai ser favorável a você. Escute, abra bem teus ouvidos. Nem sempre a vida vai sorrir para você. Nem sempre ela vai ser favorável, nem sempre os ventos vão bater a favor. Às vezes eles vêm contra. E às vezes enfrentamos medos, oposições, problemas, dificuldades muito próximo da gente. Por exemplo, às vezes dentro de casa. Você querendo ser uma bênção, querendo ser um Jabezão. E os medos vêm ali de dentro de casa. Eu me lembro do irmão Glauco, lá de Marilândia do Sul do Paraná. O Glauco já é falecido. Mas o Glauco era novo convertido. E aí ele apaixonou-se pela palavra, e ele não perdia culto, e ele queria estar na igreja, e aí toda vez que ele estava se arrumando, a esposa não era convertida ainda, aí ele começava a se arrumar para ir para a igreja, pronto, a casa caía. E brigas, e brigas, e brigas, e ele procurando manter o domínio próprio, enfrentando os seus medos. Certo dia ele falou assim para a esposa dele, um domingo à tarde, e ela começou a criar problema, ele falou assim, tá bom, eu não vou. Tirou a roupa de culto, colocou uma camiseta, uma calça, falou para ela, vou dar uma volta na cidade. Pegou ela, colocou no carro e saiu para dar uma volta em Marilândia, e ele foi parando de boteco em boteco. Parava num boteco assim, falava para ela assim, olha lá dentro, tá vendo lá? Olha o Zé, tá lá. Ih, já tá bêbado. Olha o fulano de tal. Tá vendo? Tá lá também. Agora vamos pro outro. Aí de boteco em boteco ele ia mostrando. Depois de um tempo ela falou assim, ei, para de parar esse carro em frente de boteco. Aí ele disse assim, não, eu só estou mostrando para você o seguinte, é aí que você quer me ver de volta? Você se lembra quando você vinha me buscar bêbado, caído na porta do boteco? É aí que você me quer novamente? Pense bem, hoje eu sirvo o Senhor, hoje eu vivo para a glória de Deus, é aí que você me quer? Pela graça de Deus, não só as brigas acabaram, mas ela também o acompanhou e ela tornou-se uma crente em Jesus. E aprove ao Senhor levá-los juntos para o céu. Quando eles indo para Apucarana, um caminhão veio desgovernado por trás deles, e o caminhão passou em cima do carro deles e matou os 2. Foram juntos para o céu, pelo menos, né? Estão com o Senhor. Às vezes, meus irmãos, o problema vem de dentro de casa.
Às vezes vem de outros religiosos, de falsos mestres, mas a principal vem do inimigo de nossas almas, o principal ataque. Vem realmente do inimigo das nossas almas, meus irmãos. O que distinguia esses valentes, como Jabezão, era a absoluta lealdade deles a Davi e, consequentemente, a Deus. Se somos inteiramente dedicados a Deus, venceremos o medo de correr riscos por acreditar que estamos fazendo a coisa certa, na hora certa e pela razão certa. Deus quer você um Jabezão nesse sentido. Emocionante a palavra de Paulo que diz: nada faço questão de minha vida por ser preciosa, porque o que me importa é cumprir com alegria a carreira que eu recebi do Senhor e o ministério, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É um Jabezão, um Jabezão. Meus irmãos, não é bom que vivamos de forma descontente com aquilo que Deus nos deu para fazer em sua obra. Devemos ser Jabezões, dedicados, consagrados, audaciosos, firmes, voltados para a glória de Deus. E sem reclamar. Dizem que a escova de dente narra meio deprimida. Está uma onda de depressão ultimamente, não é, gente? Eu entendo que existe a doença, tá bom? Mas também eu entendo que às vezes o pessoal fica olhando tanta internet, uma coisa e outra, e aí a escova de dente estava meio deprimida. Aí ela foi reclamar justamente para o pano de chão. Um dia ela estava lá, olhou o pano de chão e falou assim: não ando bem. Eu tenho para mim, ela reclamando do pano de chão, eu tenho para mim que o pior trabalho do mundo me foi dado. Aí o pano de chão olhou para ela e falou assim: você que pensa. Você não sabe onde eu passo. Né? Você que pensa. Meus irmãos, servos acima da média enfrentam seus medos, vão à luta, deixam de reclamar, fazem a obra do Senhor com alegria, independente de onde Deus os enviar e o que estiverem fazendo. São Jabezões, enfrentam os seus medos. Eu quero convidar você a enfrentar os seus medos. Eu quero convidar você a vencer os seus medos. Eu quero convidar você a vencer com Jesus, a depender do Senhor e dar um passo a mais. Em segundo lugar, servos acima da média renovam a sua paixão pela missão que possuem. O versículo de número 8 diz que o Jabezão, não é? Ele se opôs a 800 e os feriu de uma só vez. Escute, qual é a missão que Deus te deu? Qual é a missão de todo crente? Você quer ver como você sabe? Mateus 28, 20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, agora é isso que você ia falar. Pregai o evangelho a toda criatura. Atos 1:8. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, essa é a missão de todo aquele que creu. Você já creu em Jesus? Jesus é o seu Salvador. Você já se rendeu a Ele? Você sabe quem é Jesus? Ele já é real na sua vida? Se Ele é, Ele te deu uma missão no dia que você se converteu: ir por todo mundo e contar dele a outras criaturas. Essa é a nossa missão. Essa é a razão pela qual Deus nos salvou e ainda nos deixa no mundo. Eis, se você não tivesse uma missão, Deus salvava e levava, salvava e levava, salvava e levava. Mas Ele salvou e deixou para que você conte a outros o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez por você. E o que é que Deus nos deu para fazer? Pregar. E essa deve ser a razão da nossa existência. Então, quando você estiver em casa, pregue o evangelho para a sua família. Quando você estiver na rua, pregue o evangelho no trânsito. Porque a Bíblia diz que os pés são formosos de quem prega. Quando você estiver no trabalho, pregue o evangelho com capricho, com humildade, com comprometimento, com dedicação. Quando o Senhor te abrir a porta, pregue com a boca. Pregue. Essa é a nossa missão. Muitos anos atrás, um rapaz disse uma frase aqui que ficou muito clara para mim sobre o que é missões. E ele disse o seguinte: missões na vida do crente é ele adorar a Deus na vida de qualquer descrente. É ele adorar a Deus na presença, na vida, estando presente na vida de qualquer descrente.
é ele adorar, ele viver para Deus. Meus irmãos, podemos viver assim cada dia. Você pode viver assim, cada minuto da sua vida. Não só isto, mas procure desenvolver e melhorar o seu desempenho cristão. Você pode ser melhor, você pode fazer melhor, você pode crescer mais, você pode amar mais o Senhor, você pode. É só se entregar, é só se apresentar a Deus. D.L. Moody, ainda pequeno, gostava de dar aulas, mas não tinha classe para ele na escola dominical. Pastor, eu queria dar aula. O pastor falou assim, então você tem que arrumar uma classe. Porque aqui na igreja não tem mais lugar, não tem mais espaço. E o D.L. Moody começou então a reunir crianças embaixo de uma árvore. E reuniu 5, depois 10, 15, porque ele fazia com uma paixão tremenda. Chegou um dia que tinha mais de 100 crianças na escola dominical do D.L. Moody, debaixo de uma árvore, pregando o precioso evangelho. Porque ao mesmo tempo que ele pregava para as crianças, ele procurava de aprender, e aprender, e aprender. E hoje o Moody é conhecido no mundo inteiro. Tem seminários, tem igrejas, não é? Que são treinadas pelo seminário Moody. Mas ele investiu, ele pagou o preço, irmãos. Ele se apresentou diante do Senhor. Romanos 12, do 14 ao 16, diz assim: de modo que tendo diferentes dons, escute, todo crente tem pelo menos um dom, e dons diferentes, segundo a graça que lhe é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, quer dizer, comprometimento. Se é ensinar, que seja dedicadamente. Se é exortar, que seja com diligência. Se é repartir, que seja com liberalidade. Se é cuidado, que seja com alegria, com amor. Invista em fazer o que é o melhor. Minha mãe, meus irmãos, é uma mulher muito simples. Aliás, de vez em quando ela escreve algumas coisas no Facebook para mim, e às vezes no WhatsApp, e eu procuro de me ater ao sentido das palavras. Porque as letras, às vezes, elas são meio complicadas. Não é? Ela é muito simples. Mas a minha mãe é muito caprichosa. Muito. Pensa numa mulher caprichosa. E eu me lembro que no período que eu estudava durante o dia, trabalhava durante o dia e estudava à noite, às vezes eu saía do serviço, chegava em casa, era conta de, igual aqueles desenhos animados. Você vem chegando em casa e vai saindo da roupa, né? Então você vai saindo do sapato, saindo da calça, saindo da camisa, já indo dentro do banheiro. Quando você sai, você já vem vestindo. Aí você sai no quarto, já pronto, passa o pente no cabelo. Aí você passa na cozinha, pega alguma coisa, põe na boca e pá. Era mais ou menos assim. E às vezes eu chegava atrasado, ela perguntava, escuta, você comeu alguma coisa? Eu falei, mãe, não comeu, não dá tempo. Mas irmãos, enquanto eu entrava no banheiro, ela fazia um bife. Mas não era só pegar aquele bife, jogar na panela, dar umas viradas e colocar na mesa, não. Ela temperava o bife, eu não sei como é que ela fazia tão rápido, mãe tem um negócio de mágica, eu acho que ela faz assim, pam, cabum. Irmã Niva, é assim que faz lá? Você olha na panela e fala, cabum. E o bife já sai assado. Será que é assim? Eu não sei. Tem alguma coisa maravilhosa nessas mulheres aí. Eu sei, irmãos, que enquanto eu tomava banho, e que era coisa rápida, e me vestia, eu chegava na cozinha, estava lá aquele prato de arroz com feijão e aquele bifão, e sobre o bife tinha lá sempre alguma salsinha, alguma coisa enfeitando o bife. Capricho. Cuidado. Amor. É diferente, não é não? Fazer o melhor sempre. Investir na missão que Deus te deu. Ler mais, pesquisar mais, estudar mais, conversar com missionários, anotar, não é? Deus abre portas quando a gente se empenha, irmãos. Deus não usa vasos desqualificados, mas todos aqueles que se qualificam, Deus usa para a glória dele. O verso 8 diz que o Jabezão feriu centenas de inimigos. É interessante que, segundo Crônicas, tratando do mesmo personagem, diz assim, o Jabezão brandiu a sua espada e feriu os inimigos. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, ele arrancou, quando ele soube dos inimigos, ele arrancou a espada e estava com a espada na mão, afiada e pronta. Agora ela não conseguiu interpretar. Viu? Agora eu peguei ela ali, né? A intérprete de Libras ali. Eu brandi com a espada aqui, mas ela não conseguiu. Tá lá. Viu, Ricardo? Isso aí é a hora que a gente pega o tradutor. Muito bem. Então ele brandiu a sua espada agilmente. Escute. Brandiu a espada
agilmente. Meus irmãos, se nós queremos fazer a obra de Deus, não tem outro jeito se não fizermos com entusiasmo, com euforia, com paixão e com agilidade. Pedro diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa fé. Temos que estar preparados, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Deus pode usar a sua vida. Ele usou um Jabezão, não vai usar a minha vida e sua? Usa sim, Ele é Deus. Mas cinja a sua espada, esteja preparado, seja o melhor naquilo que Deus te deu para fazer. O homem sem Deus cambaleia indo para o inferno, irmão. Será que você enxerga isso? Quem lhes pregará as boas novas do Evangelho? Quem lhes dirá que Cristo ama essas almas, salva, liberta, transforma, dá nova vida? Quem? Se não for você que já conhece Jesus, quem Ele vai usar? As pedras? Bom, Ele disse que se nós nos calarmos, Ele vai ter que usar as pedras. Deus pode usar nossa vida. Deus quer usar nossa vida. Esteja desejoso em ser usado. Peça a Deus para ser usado. Prepare-se para ser usado e deixe Deus te usar. Mais vale uma pitada de emoção do que 1 quilo de mesmice. Não é segredo para ninguém que há anos eu venho pedindo a Deus a oportunidade de pregar aqui na escola. E não foi fácil chegar até aqui. Não foi mesmo. Mas essa semana passada eu tive uma bênção muito grande, irmãos. Eu fui chamado para assumir 12 aulas de história até o final do ano. Aulas livres. E o meu currículo, graças a Deus, cobria essas aulas. Mas eu confesso que entrei na sala o primeiro dia tremendo. Olha, eu já dou aula ali faz 1 ano. Mas quando é sua responsabilidade? Eu digo, Senhor, mas por que isso agora, né, nesse momento? Irmãos, aulas de 6º e 7º ano. Quando eu entrei na sala do 6º ano, capítulo do livro que eles iam começar a estudar, a história dos hebreus. Quando eu entrei no 7º ano, capítulo que eles iam começar a estudar, Reforma Protestante. Eu digo, louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Como disseram para Esther, será que não foi para essa hora que Deus te colocou aí, Esther? Mas irmão, você tem que estar preparado, pronto. Para aquele momento, ele vai chegar. Se você se dispor a ser usado, ele vai chegar. Quem desiste facilmente nunca chegará ao topo, pois sempre haverão dificuldades para se chegar lá. Renove seus métodos, renove suas forças em Deus, busque o renovo em Deus. Você precisa de sabedoria, peça a Deus que dá. Eu tenho medos, muitos, mas tenho aprendido a colocá-los no altar de Deus e tenho rogado que o Senhor me ajude a vencê-los. Um servo acima da média. Renova suas forças em Deus, a sua paixão pela sua missão. Em último lugar, vamos terminar a mensagem. Em último lugar, um servo acima da média supera seus limites e vai adiante. Os versículos de 13 a 16 do capítulo de número 23 conta aquele fato de que Davi teve sede, vontade de beber água lá de Belém, mas tinha um exército ali, havia um limite. Davi não estava conseguindo ir até Belém, tinha um limite ali. Quer dizer que os inimigos cercavam Davi e se opunham a Davi até chegar a Belém. Parece que o limite da vida havia sido imposto. E às vezes a vida é assim. Às vezes parece que chegou o fim. Às vezes parece que chegamos no limite. Agora não dá mais, eu não tenho mais força, eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais conhecimento, eu não tenho mais ninguém para conversar. O resultado é terrível, não tem mais jeito. Às vezes a vida é assim, parece que não dá para fazer mais nada, que chegamos ao limite, que o inimigo deu um checkmate na gente. Quantas vezes o povo de Deus já passou por isso? Entre o Egito e Canaã tinha um mar vermelho. Quando Jesus foi colocado na tumba, colocaram uma pedra enorme e soldados para impedi-lo de sair lá de dentro. Quando Constantino, com o edito de Constantino, em 313 depois de Cristo, disse, agora todo o império é cristão. Parece que o cristianismo estava afindado ao fracasso.
Parece que a vida havia dado um checkmate nesse momento da história. Porém, meus irmãos, apenas parece. Você sabe que Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Você sabe que aquela pedra enorme foi tirada como se alguém apertasse aquele botãozinho que você chega no serviço e aperta assim, a porta abre. Parece que o cristianismo que Constantino criou apenas contribuiu para que o verdadeiro cristianismo ficasse mais forte, andando nas sombras e explodindo no mundo. Porque quem dá a última palavra na nossa vida, na vida de um crente, não é a doença, não é o mundo, não é a medicina, não é a tragédia, é Deus. A última palavra é de Deus. Não é minha nem sua, é de Deus. E enquanto Deus não disser vem, nenhuma alma vai deste mundo. Mas quando Ele disser basta, ninguém fica. Isaías 43:13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem é que vai impedir? Deuteronômio 32:39 diz: vede agora, eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há ninguém que escape da minha mão. A Bíblia diz que em Deus ultrapassaremos barreiras e faremos proezas. Você já ouviu falar da oração de Jabes? Uma vez até escreveram um livro, né? Fez muito sucesso esse livro. Eu mesmo fui um dos que comprei por curiosidade. Queria ler o que estava escrito, né? Depois eu fui estudar a oração de Jabes. Meus irmãos, uma das orações mais curtas da Bíblia. Mais curtas da Bíblia. Com resultados mais longos e abençoadores. Mas o que foi que Jabes orou? Ele diz assim: Senhor, se o Senhor ampliar os meus termos, e se o Senhor me abençoar muito, muito. Ele pediu a Deus, irmãos. Porque Deus espera que nós ampliemos os limites, assumindo compromissos. E nós devemos assumir, irmãos, ampliar os nossos limites. Você ora 10 minutos por dia, passe a orar 20. Você lê 2 capítulos da Bíblia diariamente, passe a ler 3. Você ganhou uma alma este ano, peça a Deus 5 ano que vem. Você tem dado o seu dízimo fielmente? Dê também a promessa de fé, o alargando a nossa tenda. Abençoe os missionários. Você tem frequentado os cultos 1 vez por semana? Frequente 2. Amplie os seus termos e diga para Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo. A vida havia imposto limites a Jabes e ao Jabezão. Mas eles foram adiante. Eles ultrapassaram aqueles limites. Jabes pediu a bênção e assumiu o compromisso. E Deus os abençoou muitíssimo. Ei, chega de ser um cristão meia boca. Chega de ser mais um congregado. Chega de ser um número. Chega de ser mais um no meio dos outros. Vamos ser crentes e servos acima da média. Vamos ser daqueles que o Senhor olha do céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem minha alma tem grande prazer. Na vida de muitos cristãos, quem tem mandado é a TV, o mundo, o lazer, as emoções, o medo, o fracasso. Chega! É hora de levantar a cabeça, olhar para o Senhor, consagrar-se a Ele, ir adiante, ser o homem e a mulher que Deus te fez para ser. Não os limites que a vida está te impondo. Com Deus você pode ir adiante. Deus quer usar Jabezões. Será que Ele encontrará estes hoje à noite aqui? Quero convidar você a curvar a sua fronte. Servos acima da média. Por favor, curva a sua fronte e ore a Deus. Ore por si mesmo. Gente, Jabezão só aparece uma vez aí na Bíblia. Mas quando ele apareceu para ser bênção. Foi um servo acima da média. Está claro isso para você? Você já é um servo de Deus? Já aceitou a Cristo como seu Salvador? Você já consagrou a sua vida para Deus de verdade? Já disse para Ele: Senhor, o Senhor tem uma missão na minha vida, eu sei disso, então eu quero que isso se cumpra.
É hora de fazer entrega, irmão. É hora de sua vida estar a serviço de quem deve estar, do mestre. Um servo acima da média. Estes servos enfrentam seus medos. Estes servos renovam cada manhã a paixão pelo reino de Deus. Estes servos superam os limites e vão à frente, vão em frente, vão adiante. Está claro para você? Olha, Deus chamou você à salvação, não só isto, à santificação, não só isto, mas a ser um missionário, um servo, um homem, uma mulher de Deus neste mundo, levando aqueles que não conhecem o Evangelho, a mensagem que salva e transforma, buscando a água da vida àqueles que estão sedentos e o inimigo está impedindo de beber. É hora de se consagrar a Deus, enfrentar, renovar e superar. Quero terminar com Hebreus. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe por quê? Porque Deus nos quer servos e servos acima da média. Mas você tem que querer ser. Tem que enfrentar os seus medos. E tem que se tornar um valente de Deus. Será que Deus vai encontrá-los esta noite aqui? Um valente, uma valente de Deus? Tudo depende de você ser um Jabezão. Um servo acima da média. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. E eu oro para que esta palavra encontre guarida nos corações. Eu oro para que o Senhor renove na vida de muitos aqui aquele comprometimento com o Senhor. Eu oro para que o Senhor reacenda no coração de muitos aqui aquela paixão pelo teu nome. Eu oro para que o Senhor desperte na vida de alguns aqui, ó Deus, esta noite, o compromisso com a obra missionária. Eu oro para que o Senhor dê a capacidade a todos aqui de vencerem os seus medos, de ultrapassarem os limites que a vida lhes impôs. Eu oro para que o Senhor dê a graça desta igreja de desfrutar do teu cuidado poderosíssimo e das tuas realizações missionárias. Eu oro para que o Senhor complete a obra para a qual o Senhor nos salvou até o dia em que o Senhor nos chamar para casa. Abençoe a tua igreja. Abençoe cada alma aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jabezão. Você não vai esquecer mais dele, né? Eu espero que não esqueça. Mas não esqueça que ele foi um servo acima da média. E foi para isso que Deus te chamou. Então seja, em nome de Jesus. Coração silencioso. Terminamos. Glória ao Senhor.